Olá, estamos começando mais um programa Mulheres em Flow. Você sabia que existem mulheres dominando o mercado de refrigeração e climatização? Então fica com a gente que o nosso programa hoje está incrível e você não pode perder. Carmozinda, seja muito bem-vinda, é um prazer recebê-la aqui no nosso programa. Obrigada, é um prazer estar aqui também. E eu gostaria que você contasse um pouquinho pra gente da sua história, como você entrou nesse mercado. Poxa vida, resumidamente assim, eu vim de uma família, simples, porém a minha mãe era administrativa, minha mãe trabalhou no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, no Fórum João Mendes, e meu pai militar, né? Tá. Então o sonho da minha mãe era que eu me tornasse, que eu fizesse algo dentro do fórum, né? Que eu fizesse direito, que eu trabalhasse em cartório, enfim. Mas, não era o meu intuito, não era o meu desejo, eu sempre gostei, entre aspas, coisas de meninos, sempre aprendi um pouco de eletricidade, de alvenaria e tudo mais. E eu trabalhando num departamento comercial dentro de uma empresa, eu conheci a área técnica. Certo. E aí, quando eu conheci a área técnica, eu me voltei a estudar e aprender a parte técnica. E aí foi quando eu me dediquei a campo. E aí eu fui trabalhar em empresas fabricantes de ar-condicionado. Gente, que demais! E você, até onde a gente sabe, você foi a precursora aí dentro desse processo, né? Uma das primeiras mulheres a começar a atuar nesse mercado. Cara, isso é muito louco, assim, porque assim, eu não escolhi, né? Quando eu comecei como estagiária dentro de um fabricante, eu não imaginava o que eu estava fazendo, eu ainda não tinha noção, eu não tinha ideia do meu papel dentro do setor do HVACR, né? O HVACR, para quem não sabe, é aquecimento, ventilação, ar-condicionado e refrigeração. É uma sigla que define esse setor da economia, né? Certo. E eu iniciei, como todo mundo inicia, fazendo manutenção, instalação e equipamentos de ar-condicionado residencial e refrigerador residencial também. Certo. Porém, eu fui estudando e fui conhecendo equipamentos de grande porte. Diferente do que muitas pessoas acreditam, refrigeração não é só o freezer, né, o refrigerador que você tem em casa ou o ar-condicionado que você tem em casa. Refrigeração é aplicada em tudo. Um data center, a internet não funciona sem refrigeração. Gente, que demais, isso eu não sabia. Uma das minhas passagens foi em um data center também. Sim. Refrigeração, eu costumo dizer o seguinte, tira tudo que é refrigerado e climatizado de uma sociedade e vamos ver como ela se comporta. Do tão importante que é essa profissão do setor. Então, basicamente assim, tira o ar-condicionado do avião, tira as gôndolas, tira o alimento congelado, refrigerado do supermercado, tira a conservação de vacina, Covid, né? Não está muito se falando de vacina. Não só a conservação do produto pronto, mas também da elaboração dele, né? Tira também refrigeração, necrotério, tira a refrigeração do data center, enfim, se você tirar a refrigeração e o ar-condicionado da sociedade, basicamente você não tem a sociedade que nós temos hoje. Exatamente. E aí vem um insight que eu acho que vale essa reflexão. Por que ainda as mulheres não estão nesse mercado, né? Pois é, como eu vinha falando, eu cheguei nesse momento de ser ícone, eu não esperava por isso. O meu know-how hoje, né, eu atuo com equipamentos de grande porte. Certo. Eu comecei com equipamentos de pequeno porte, né? Equipamentos de grande porte, centrais de água gelada, resfriadores de líquido, de 600 TR, de 100 TRs, são máquinas grandes e, inclusive, alguns homens não chegam lá. Né? Adoro, eles não chegam, mas nós estamos lá, que delícia. Porque exige uma certa dedicação,
estudo, competência, né? Além da competência, o estudo também. Não é uma profissão que qualquer pessoa pode desenvolver, aprender e trabalhar de forma aleatória. É preciso realmente conhecer as normas regulamentadoras, Sim. conhecer os instrumentos de medição e trabalhar com segurança. Porque assim, um exemplo, eu costumo falar isso nas palestras, um equipamento de pequeno porte na linha de baixa trabalha com 60 PSI. Certo. Aí você não tem valor de referência, fala, pô, mas quanto que é isso, 60 PSI, Carmo? Eu vou falar para você que 60 PSI são 2 pneus, né, do seu carro. Os 2 pneus dianteiros ali do seu carro. Certo. Imagina aquilo ali explodindo na sua cara, vai te machucar um pouquinho, né? Isso é uma linha que a gente fala de baixa pressão no sistema de ar-condicionado. A linha de alta pressão pode trabalhar até com 5 vezes mais que isso. Muito interessante. Então é um trabalho que não é qualquer profissional que pode desenvolver, né? Refrigeração não é um bico, é uma profissão. É importante falar isso, né? Porque as pessoas têm essa percepção, né, do bico. Exato, vê o cara instalando ar-condicionado, vê consertando geladeira, acredita que o técnico em refrigeração é aquele profissional que chega com a mala preta para arrumar a geladeira em casa, né? O refrigerador em casa, e não é. E eu cheguei até aqui realmente estudando muito, estudando e galgando oportunidades, criando as oportunidades, procurando me aperfeiçoar, fazendo cursos avulsos. Claro que eu sou formada técnica, mecânica e também estou no curso de engenharia, estou no último ano do curso de engenharia, né? Logo mais eu sou engenheira também. E não é uma profissão que você aprende com vídeo no YouTube. Não, realmente você precisa estudar bastante. Convido você a acompanhar o nosso programa também pelas nossas redes sociais. Nós compartilhamos diariamente insights para ajudar você a viver melhor. Eu costumo falar para os meus pacientes que a doença física é o resultado das nossas doenças emocionais não tratadas. Ou seja, quando você tem uma dor de cabeça, quando você tem uma dor nas costas, quando você tem uma dor de barriga, você precisa buscar qual é a real causa, né? Dentro da psicoterapia, por exemplo, a gente fala muito de ansiedade, né? O paciente chega, doutora, eu tô muito ansiosa, o que eu preciso fazer? Então, na verdade, a ansiedade é medo diluído, ou seja, a emoção que antecede a ansiedade é o medo. Então a gente sempre tem que buscar essas causas, ok? E eu gosto de falar muito da importância do trabalho multidisciplinar. Quando a gente fala dessas doenças psicossomáticas, que daí elas podem aparecer na sua pele, no seu estômago, como dor de cabeça, como problemas físicos mesmo, sabe aqueles nozinhos que ficam aqui no nosso ombro? Tudo isso são resultados de algum mal-estar que a gente está lá internamente, tá? E aqui no programa hoje nós falamos sobre a microfisioterapia, que ajuda muito dentro desse processo, porque a microfisioterapia, ela trabalha a nossa memória celular, ela trata essa memória celular, ou seja, é de dentro para fora. Então, esse casamento da psicologia, que é um processo de autoconhecimento, que você vai se conectar com você e entender quais as suas dores, em parceria com a microfisioterapia, vai fazer uma grande diferença na sua vida. Então, eu te convido a buscar profissionais que possam te ajudar dentro dessa caminhada. E lembre-se, se você não está conseguindo seguir sozinho e precisa de ajuda, busque essa ajuda. Isso não é ser fraco, muito pelo contrário, é encarar os seus problemas de frente. E nós ficamos aqui à sua disposição. Olá, sou Cristina Cabral, faço o quadro semanal no Mulheres em Flow, falando sobre direito de família e sucessões e falando sobre direito das mulheres. Bom, vamos continuar falando um pouquinho sobre o que a gente falou a semana passada, do direito aos alimentos, essa questão de pensão, que isso é sempre muito polêmico, né? A gente sempre fala muito da questão do filho ter necessidade, do pai que não provê o sustento, mas a gente precisa falar um pouquinho da questão do pai, né?
de como essa fixação desses alimentos, ela pode impactar na vida desse homem, de que muitas vezes a pessoa também fica desempregada, e o que ele tem que fazer com relação a isso, né? É importante a gente falar também, porque as questões têm os dois lados. Então, muitas vezes, ele paga um X de pensão, de alimentos, que foram fixadas normalmente numa ação de divórcio, e ele tinha uma situação financeira. De repente, ele perde o emprego, a gente está vivendo um momento econômico-financeiro do nosso país muito sério. Então, a gente vê que a gente está vivendo um empobrecimento muito grande. E que isso pode acontecer com o pai. Então ele perde o emprego, às vezes ele trabalhava, dava nota, né, como a gente fala, ele tinha uma PJ, e ele não vai receber FGTS, ele não vai receber férias, não vai receber nada, ele vai ficar sem renda. Só que ele tem que arcar com as despesas do filho, né, porque filho também não vive de água, não vive de vento. E também ele não pode falar, eu estou desempregado, eu não posso pagar, a mãe que se vire. Não. É sempre o binômio necessidade e possibilidade, combinando também a necessidade da criança e a mãe ajudar nesse sustento também, né? Ou quem detém a guarda, ficar, né, com esse dever de sustento também sozinho. Então, o que ele tem que fazer? Normalmente procurar um advogado e entrar com uma revisional de alimentos, uma exoneração de alimentos, né? Uma revisional para baixar o valor. Aí o juiz vai fixar um valor para esse momento de desemprego, para esse momento de situação financeira desagradável, né, para que a criança também não fique desamparada e esse pai também não corra risco de ser preso, porque ele não está pagando, porque realmente ele não tem, né, o valor. Então é importante socorrer a justiça para deixar essa situação correta, de uma forma correta, dentro da lei, para que não haja prejuízos maiores, nem para a criança e nem para o pai. Tá? Então sempre levar em consideração o binômio necessidade e possibilidade, a possibilidade de quem vai pagar e a necessidade de quem vai receber. E lembrar que as despesas das crianças normalmente têm que ser partilhadas entre ex-marido e ex-mulher, entre pai e mãe, né? Soma essas despesas e divide, e 50% para cada um. Quem fica com a residência da criança, mesmo sendo guarda compartilhada, que mora com a criança, recebe esse valor para o sustento do dia a dia dessa criança. Tá bom? Bom, semana que vem tem mais. Um beijo e boa semana para todo mundo. E eu acho importante você falar isso, Carmozinda, porque assim, às vezes as pessoas acham que vai cair do céu, né? E eu acho que nós mulheres, até pelo machismo estrutural, tudo que nós já passamos até hoje, exige-se muito mais da gente, né? A gente não tem o direito de errar. De errar. É isso. A gente não tem. Eu me recordo que quando eu comecei, existia aquele viés inconsciente de que a mulher, ela é mais organizada, ela é mais cuidadosa que o homem, e nem sempre é assim, vamos falar as verdades, né? Sim. Existem homens, né? Isso é individual de cada ser humano, né? Então tem aquele que é mais cuidadoso, tem aquele que não é, indiferente do sexo. Mas esse viés de forma inconsciente é dado para a mulher, de que ela é mais cuidadosa, de que ela é mais atenciosa, e nem sempre é assim, né? A mulher, ela não pode errar, porque observa um exemplo simples, o cara tá aprendendo a dirigir, tem um homem aprendendo a dirigir e uma mulher aprendendo a dirigir. O homem, ele erra, ele faz uma barbeiragem, e o que a gente escuta é, não, calma, ele tá aprendendo. Quando a mulher erra, a gente escuta o quê? A mulher não tem que estar fazendo isso. Exatamente. Ela não precisava estar aí, né? E a mulher, ela não pode errar. E eu sofri muito por isso no começo da minha carreira, porque assim, quando eu ia entregar um trabalho, um relatório técnico, uma atividade, eu não podia errar. Eu não tinha o direito de errar, porque se eu errasse, o que eu escutava era isso. Também colocou a menina para fazer, também botou uma mulher lá para fazer. Então, é nem sempre assim. Esse viés inconsciente de que a mulher é perfeita, a mulher... De tudo a gente tem que tirar o lado bom e o lado ruim, né? E o lado bom é porque eu fiquei muito exigente com o meu trabalho, né? Então, como eu não podia errar, e eu sabia que eu ia ser duramente criticada, eu comecei a fazer melhor, e cada vez melhor, e cada vez melhor. E isso chamou a atenção de clientes, chamou a atenção de colegas de trabalho, e um dos motivos que eu fui mudando de trabalho, sempre a convite. Eu nunca saí de nenhuma companhia desligada. Eu sempre fui convidada a fazer parte de companhias, né? Pela percepção, né? E sempre assim, pessoas que eu atendia, tá? Então, eu ia numa empresa, atendia aquela empresa e fui convidada a fazer parte daquela empresa, tá? Quando você faz o seu melhor, as pessoas no seu entorno percebem isso. Gente, que maravilhoso, né? Orgulho pra gente, porque sempre que eu vejo mulheres atuando em mercados
inusitados pela forma, né, que a sociedade enxerga, eu acho maravilhoso, assim, meu coração pula de alegria. Então agora nós vamos assistir um VT que a Carmozinda está atuando, né, aí mostrando um pouquinho do dia a dia dela, e eu volto daqui a pouquinho. Convido você a acompanhar o nosso programa também pelas nossas redes sociais. Nós compartilhamos diariamente insights para ajudar você a viver melhor. Oi pessoal, tudo bom? Meu nome é Michele Fernandes do quadro Explicando Direito e hoje eu vou te passar algumas dicas e tirar algumas dúvidas sobre a sociedade limitada. Vamos lá? A sociedade limitada está prevista no artigo 1052 do Código Civil e é um tipo societário que prevê o engajamento de duas ou mais pessoas que queiram se reunir para vender produtos ou fornecer serviços. E esse tipo societário é o tipo predominante aqui no Brasil. O que mais o povo utiliza é a sociedade limitada, apesar da tributação ser um pouquinho maior. Então, eu aconselho até que seja assim, para quem já tem uma empresa de pequeno a médio porte, né, que tenha interesse em fazer uma sociedade limitada, que faça, mas já prevendo, porque a tributação já é um pouquinho maior. E é o tipo societário mais utilizado aqui no Brasil, né? Como a responsabilidade nesse tipo societário, ela fica baseada tanto nos bônus quanto nos ônus, tanto nas, que eu quero dizer, despesas ou receitas, né? E receitas. Você baseia o contrato, estabelece esse contrato através do contrato social. Lá você vai ter normas, regras específicas que vão reger essa sociedade, e lá dentro você pode inserir administradores, né? Você pode escolher administradores que sejam sócios ou não, tá? Você pode ter outros administradores fora dessa sociedade que vão atuar administrando a empresa como um todo, sem que os sócios interfiram nessa administração. E muitas vezes é até mais interessante porque acaba atraindo interesses pessoais dos sócios, né, nessas sociedades. Então é interessante você ter um administrador que esteja fora e ele tem também uma outra visão. Ele está administrando para você, mas ele não está ali direto. O interesse dele é outro, entendeu? Então eu acho que é bem importante a gente estabelecer essas situações. E hoje as sociedades limitadas são muito familiares. A gente tem assim um prognóstico muito de sociedades familiares, né? Sempre irmãos, primos, pai e filho, né? Cônjuges que acabam sendo sócios,
formando essas sociedades e partindo com as suas empresas aí e exercendo as suas atividades econômicas, o que é bem interessante. Mas também muitas vezes é complicado porque interesses pessoais acabam se sobrepondo em toda essa circunstância. Bom, essas eram as dicas que eu tinha para te passar, espero que você tenha gostado. Se pintar alguma dúvida, entra no nosso canal do Instagram, entra no YouTube também, no Facebook, estamos lá para tirar todas as dúvidas e eu agradeço mais uma vez sua audiência. Obrigada, tchau, tchau. Carmozinda, uma das coisas que a gente defende aqui fortemente no programa é toda a questão da violência contra a mulher. A gente sabe que isso acontece a todo tempo. E quando a gente fala desse mercado, né, onde as mulheres ainda são minoria, você sentiu em algum momento algum tipo de assédio, passou por algum desafio dentro disso ou não? O tempo todo. O tempo todo. Nunca foram flores. Existem os homens que realmente... Eu não vou falar só homens não, tá? Eu vou falar homens e mulheres, porque acontece dos dois lados. Existem aqueles que apoiam a gente e existem aqueles que acreditam que a gente não deve estar lá, né? Ou porque realmente acreditam que não é um lugar para a mulher estar ocupando, ou meramente porque simplesmente não aceita, não quer se sentir inferiorizado, né? E é o mesmo motivo, no fundo. Mas eu sim sofri, é o que eu falei. O que acontece? O cara, ele se sente ameaçado, ele se sente, não sei o que se passa na cabeça de um ser humano assim, mas ele se sente ofendido pelo simples fato da mulher estar fazendo algo que ele faz. E quando a gente faz melhor, aí o cara se sente muito mais ofendido. Se sente muito mais ofendido, né? Quando você parametriza com ele, quando você supera ele, o cara se sente muito ofendido. Então, assédio, eu sofri de N maneiras. Não só de homem, de mulher também, tá? De mulher também. Então, assédio sexual, assédio emocional. Eu nunca fui agredida fisicamente, mas já escutei de cara, se você voltar aqui, a gente vai pegar você. Olha isso. Por eu ter visto uma coisa errada numa obra e eu relatei, coloquei um relatório e passei por poucas e boas. E também tem a parte boa, né? Que assim, quando você tem a oportunidade, como eu disse, ninguém chega a lugar nenhum sem ter oportunidade, né? E a parte boa é que quando você tem pessoas que realmente são dispostas a abrir as portas e abrir os caminhos pra gente, aí dá a bola pra gente, cabe a gente se especializar, se qualificar e chegar onde quer, né? E eu tive amigos, eu tive colegas de trabalho que realmente compraram a briga, sabe? E quando eu falo comprar a briga, eu falo do quê? O cara tá em obra e eu tá querendo aprender o equipamento e eu ligar, pô, você tá em tal obra? E ele, vem cá, Carmoza, cola aqui pra gente aprender alguma coisa. E mesmo colocando o pescoço dele a prêmio, porque se soubesse que eu estava com ele lá, não seria legal para a empresa dele saber que eu estava lá com ele. E ele me convidar, me levar até lá, me ensinar, me mostrar, porque eu não nasci sabendo, né? Eu me qualifiquei e por mais que você estude, né, tenha o seu estudo acadêmico, é importante a experiência em campo e o conhecimento em campo. E essa troca você só tem realmente atuando, estando em campo. E eu tive o presente, porque foi um presente de ter colegas de profissão que me abraçaram, que abriram as portas para mim, né? E que me deram vários toques e me ensinaram várias coisas que foram importantíssimas para eu estar onde eu estou hoje, né? Uma delas eu gosto de falar muito, que é o seguinte: eu me recordo que eu amargurava muito a questão do preconceito em relação à mulher, porque era um mercado masculino, todo lugar que eu chegava era homens, né? Teve uma vez que eu fui atender uma empresa e eu cheguei lá, a máquina estava parada desde as 10 horas da manhã e era um defeito simples, era um relé de sequência de fase no equipamento, mas simples para quem conhece, para quem não conhece não é. E estava o eletricista lá, e estava o chefe da manutenção, era uma véspera de Natal, e era uma indústria farmacêutica e estava toda o lote, né, lá no refrigerado. E aí eu cheguei lá,
eles estavam fazendo uma manobra de manutenção e avariou o relé de sequência de fase. E eu cheguei lá, bypassei o relé de sequência de fase e startei o equipamento entrou em operação. Quando o equipamento entrou em operação, o eletricista que estava com as ferramentas na mão, ele simplesmente pegou as ferramentas, eu vou falar um palavrão agora, né? Aí você coloca o pi. Aí o eletricista pegou as suas ferramentas, jogou no chão e falou assim, eu tô aqui desde 10 horas da manhã para chegar uma merda de uma mulher e fazer isso. Sabe? Então esse dia, claro que a gente brigou, né? Mas eu era mais qualificada que ele. O fato de eu ser do sexo feminino e ele do sexo masculino não quer dizer nada. O que quer dizer é o intelecto, não é verdade? Sim. Então é isso, quando a gente está preparado, né, a gente consegue resolver o problema. Mas, voltando ao presente que eu tive dos amigos, nesse dia eu fiquei muito chateada. E aí eu liguei para conversar com um amigo e ele me disse o seguinte, ele falou, olha, Carmoza, eu vou te falar uma coisa, não guarda dentro do seu coração essa questão do preconceito, porque o preconceito é do outro, não é seu. E vou te falar uma coisa, ó, eu sou preto, eu sou pequeno, e todo mundo tem preconceito. Tem aquele cara que tem preconceito com gordo, tem aquele cara que tem preconceito com negro, tem aquele cara que tem preconceito com nordestino, tem aquele cara que tem preconceito com a mulher. Mas o preconceito não é de quem está sofrendo, é de quem está promovendo o preconceito. Então cabe a você aceitar ou não. Cara, quando ele falou isso pra mim foi libertador isso. Então, eu passei a não receber mais. Quando eu percebia que eu chegava em um determinado local para atender, que eu percebia que aquela pessoa que estava me recebendo, sendo homem ou mulher, porque eu também passei por preconceito de mulheres, que tem mulheres que não aceitam a gente fazendo esse tipo de atividade, tá? Eu olhava e simplesmente não absorvia, né? Eu rejeitava aquilo ali, não é meu, o preconceito é dela, ela que tem que trabalhar com os problemas internos dela. Eu estou feliz demais fazendo o que eu gosto, estou bem e vida que segue. E vida que segue, é isso mesmo. É a gente não pegar esses lixinhos dos outros e colocar na nossa mochilinha, né? Exatamente. Essa mochilinha não é minha, então fica com ela aí que eu tô muito bem aqui do jeito que eu estou, né? E eu sempre falo que quando a gente se depara com um desafio, a gente entender o que a gente precisa aprender e evoluir diante desse desafio. E eu acho que tudo isso que você passou fez com que você criasse aí um projeto incrível. Se você não tivesse passado por esses desafios, você não tivesse essa expertise, não seria possível, né? Então eu gostaria que você contasse um pouquinho desse projeto aqui pra gente. O Elas no AVAC-R, né? O AVAC-R é a sigla nacional, né, de aquecimento, ventilação e ar-condicionado. É a tradução do HVACR, né? E não é um projeto só meu, é um projeto das meninas que estiveram comigo no início disso tudo, né? Eu só virei o ícone disso, né? Tomei a frente pelo boom que aconteceu no mercado. Porque quando eu fiz os primeiros vídeos que eu mostrei uma mulher trabalhando com uma central de água gelada, coisas que muitos homens desejam fazer e não fazem, né? Então eu me transformei em um ícone por esse motivo. Até hoje ainda não apareceu nenhuma que fizesse o mesmo que eu, né? E o projeto AVAC-R é o seguinte, Elas no AVAC-R. Nós temos o intuito de ser um instituto, tá? Certo. Mais importante que dar o peixe é ensinar a pescar. Né? Então o intuito é promover e incentivar a inserção de mulheres no setor AVAC-R, desenvolvendo atividades operacionais. O que são atividades operacionais? É um setor de extrema importância quando a gente fala em qualidade do ar interno, limpeza do sistema de ar-condicionado, manutenção e conservação. Tá? E aí, vamos aos viés inconscientes. Claro que a mulher é muito mais cuidadosa em relação ao homem, quando a gente fala nesse quesito de cuidado com a saúde, porque é um cuidado com a saúde, né? E o intuito do Elas no AVAC-R é realmente promover a inserção de mulheres no setor, né? Promover e valorizar, mas de forma operacional. Operacional é colocar a mão na máquina. É efetivamente lá fazer um diagnóstico técnico, uma avaliação estrutural de operação e de rendimento do equipamento, tá? Porque administrativamente existem várias mulheres, né? No ADM existem, na área de projeto existem, mas na área operacional, fazendo instalação e manutenção em equipamentos de ar não existem, né? E tem muitas mulheres que têm um potencial enorme, que adoram, que essa vida em campo é para quem gosta, né? Tem que gostar, se não gostar não vai. E tem mulher que gosta de ir lá, desmontar o ar, tirar a carenagem, separar as peças, higienizar, limpar, remontar, entregar o ar do cliente, né? Em condições de uso, enfim, para o cliente ter um ambiente interno de
de qualidade. Então, o intuito do Elas agora, os nossos próximos passos, né? Nós temos o apoio das maiores instituições do setor, inclusive vou deixar aqui um abraço, Viviane Nunes e Carlos Trombini, que foram assim essenciais e fundamentais para que existisse o Elas no AVAC-R. O nosso intuito é esse, né? É a gente promover e incentivar as mulheres no setor no AVAC-R. Gente, que maravilhoso! Eu adorei, Carmozinda. Queria te agradecer pela sua participação, por você compartilhar insights tão valiosos, que eu tenho certeza que nós vamos conseguir conectar aí com muitas mulheres. Eu acho que o maior aprendizado dentro de tudo isso é que nós podemos conquistar e fazer tudo que a gente desejar, né? O que tiver no fundo do nosso coração. Não tem receita mágica. Não. É estudo, dedicação e você não se perder do seu foco, do seu objetivo. Né? Exatamente. Não viver uma vida vazia, né? A vida é uma só, né? A gente só percebe o valor da vida quando a gente passa pelo risco de perdê-la. Então não fique esperando que ninguém vai fazer nada por nós. Ninguém, absolutamente ninguém. A gente que tem que levantar e correr atrás dos nossos sonhos, dos nossos objetivos. E a vida é uma só e o tempo tá passando e ela é extremamente preciosa, cara. É isso mesmo. Obrigada pelo convite. Imagina, é um prazer enorme. Gratidão, o prazer foi todo nosso. E você, muito obrigada pela sua audiência, porque o meu desejo é que você se torne uma mulher em flow. Tchau, tchau e até a próxima semana. Convido você a acompanhar o nosso programa também pelas nossas redes sociais. Nós compartilhamos diariamente insights para ajudar você a viver melhor.